Então, pessoal, nesse exemplo 3, a gente vai trabalhar um pouquinho agora a questão do rendimento, tá? E você vai ver que é bem semelhante que a questão da pureza, tá? E às vezes numa questão esse nome, ele confunde um pouco o aluno. Os alunos às vezes ficam um pouco confundidos e acabam se perdendo na hora de resolver a questão, tá ok? Então a questão diz o seguinte: em um processo de obtenção de Fe2O3, a hematita, a equação é, aí ele deu a equação aqui, utilizando 480 gramas do minério, ou seja, da hematita, com rendimento de 80%, calcule a quantidade de ferro produzida. Então, ele quer saber, eu utilizando 480 gramas desse minério, quanto que eu vou produzir de ferro? E ele deu aqui os dados, ok? Então, bem simples a questão, vamos resolver. Então, já coloquei aqui a questão, a reação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, verificar se a reação está balanceada, pessoal. Primeira coisa. Então, vamos analisar. Então, eu tenho aqui na frente, quando não tem nada, é 1. Deixa eu só mudar de cor. Para dar uma... Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Ok? Então, eu tenho esse 1 multiplica tudo atrás. Lembra que eu falei isso? Ó, multiplica toda a molécula. Então, 1 vezes 2, então tem 2 ferros. Ferro tem 2. Oxigênio tem 3. E carbono eu tenho 1. Isso é no reagente. E aqui ao lado, depois da seta, é o meu produto. Eu tenho, no meu produto eu tenho ferro, eu tenho 1, carbono eu tenho 1, oxigênio eu tenho 1. Opa! Se ferro, no meu reagente eu tenho 2 de ferro, eu tenho que ter 2 de ferro no meu produto. Tem uma coisa errada. Se no meu reagente eu tenho 3 oxigênios, eu tenho que ter 3 oxigênios no meu produto. E no meu produto só tem 1. Então, pessoal, a reação não está balanceada, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, apaguei. Agora, vamos lá balancear. Se eu tenho 2 ferros aqui, eu tenho que botar 2 aqui. Eu só posso mudar aqui na frente, não posso mudar aqui, por exemplo. Só na frente. Então, se eu tenho 2 ferros no meu reagente, eu passo a ter 2 ferros no meu produto. Opa, ferro, tá ok. Agora, oxigênio. Se eu tenho 3 oxigênios no meu reagente, eu tenho que ter 3 oxigênios no meu produto. Mas eu não posso colocar aqui. Eu tenho que colocar aqui na frente. Ah, professora, mas multiplicou o carbono. Multiplicou o carbono. Vai multiplicar tudo. Então, carbono, oxigênio, tá ok. Mas carbono, eu passei a ter quanto? 3 carbonos. E aqui no meu lado do reagente, eu só tenho 1. Então, o que eu faço? Coloco 3 aqui na frente. Eu passo a ter 3 carbonos. Então, eu tenho no meu reagente 2 ferros, no meu produto 2 de ferro. Eu tenho 3 oxigênio, no meu produto 3 oxigênio. E eu tenho 3 carbonos no meu reagente, eu tenho 3 carbonos no meu produto. Logo, a equação está devidamente balanceada. Ok, pessoal? Bem tranquila essa equação, né? Bem tranquilo. Vou apagar aqui para a gente poder começar a fazer a questão, tá? Então, deixa eu reescrever essa reação
Não, deixa assim mesmo, tá bom. Então, vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ele falou que utilizou 480 gramas do minério, ele utilizou 480 gramas de minério, 80%, com rendimento de 80%, e ele quer saber quanto de ferro ele produziu. Tudo bem. Agora que a equação está balanceada, vamos calcular o quê? A massa molar. Só que eu vou calcular de tudo? Não. Eu vou calcular somente o que a questão está se referindo. Então, a questão se refere ao óxido de ferro e ela se refere ao ferro puro. Vou nem olhar para o CO, o monóxido de carbono, e nem para o carbono puro aqui. Ok, pessoal? Isso aí é economizar energia. Tá bom, pessoal? E tempo, né? Porque às vezes a gente está fazendo lá a prova e a prova corre em tempo, não dá para a gente ficar perdendo tempo. Então, aqui eu vou ter, de ferro eu tenho 2 vezes, quanto que pesa cada ferro? Aqui, ó, 56. 56, então 112. E o oxigênio, eu tenho 3 vezes 16. 3 vezes 16, eu tenho 48. 48 mais 112, 160 gramas. Bom, agora eu vou olhar para quem? Só para o ferro puro. Então, 2 vezes 56, que vai me dar 112 gramas. Ok? E agora eu vou partir para a questão. Foi inserido 480 gramas do minério. Então, 160 gramas de Fe2O3 produz quanto de ferro? 112 gramas de ferro. Ok? 480 gramas, que é o que a questão se refere, 480 gramas de FeO3 vai me dar quanto de ferro, pessoal? Vai me dar X de ferro. Professora, regra de 3? Sim. Regra de 3 basicona. Então, 400x vezes 160 igual 480 vezes 112. 160 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 480 vezes 112 dividido por 160. Ok, pessoal? Essa brincadeira toda aqui vai me dar x é igual, deixa eu botar mais embaixo, x é igual a 336 gramas de ferro. Ok? Tranquilo, né? Acabou a questão? Não, professora, não acabou não. É isso aí, não acabou não. Por que não acabou, pessoal? Porque a questão está dizendo o seguinte, ela está dizendo que eu estou inserindo 480 gramas do minério com rendimento de 80%. Tem que calcular rendimento, né, professora? Tem que calcular o rendimento. Então, vou puxar aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, cálculo do rendimento, ok? Então, vamos lá. 480 gramas produziu quanto de ferro? 336 gramas. Só que o rendimento é de 80%, tá? Então, vamos lá. Se reagisse 336 gramas de ferro, ou seja, se reagisse tudo, quanto que seria meu rendimento? Isso aí, boa, aluno, 100%. Ok? Se reagisse todo ele, 336, 100%. Perfeita a minha reação. Porém, o rendimento é de quanto? 80%. Aqui, ó, a questão fala rendimento de 80%. Então, regra de 3, professora, é 80% vai me dar um quanto? Quantas gramas? X gramas de ferro. Então, vou botar X primeiro. X vezes 100
está para 336 vezes 80. Esse 100 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, meu x vai ser 336 vezes 80 dividido por 100. Pô, gente, bem tranquila essa questão, hein? Isso aqui vai me dar quanto? Sabe quanto, pessoal? X é igual a 268,8 gramas de ferro. Então, desses 336, eu consigo produzir 268,8 gramas, tá? Quanto que eu perco? Quanto que eu perco disso aqui? Quantas gramas eu perco se perde no meio reacional? Simples. Vou botar aqui, ó. Vou botar até de outra cor. Vou botar de roxo. Cálculo da perda. Ó, 336 menos 268,8. Ó, tranquilo, ó. 336 menos 268,8. 67,2 gramas. Ou seja, 67,2 é de perda de ferro, que eu deixo de produzir. Ou seja, deixei de produzir isso aqui de ferro. Entendeu? Gente, isso aqui é importantíssimo numa indústria, tá? Quando você vai fazer lá a mistura dos reagentes, tem que calcular a perda, você tem que pegar o rendimento máximo, entendeu? Isso aqui é importantíssimo, tá? Reagente em excesso, reagente limitante também, isso é importantíssimo no meio reacional. Imagine você calculando 1 tonelada, 5 toneladas, 10 toneladas, entendeu? Então, esses cálculos, eles são muito importantes, tá? Então, tá aí, pessoal, refaçam essas questões, tá? Pega esses exemplos, pegam outros exemplos e a partir desse tenta resolver, tá bom? Que essa matéria é bem tranquila, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.